do IPC em Force, tá bom? Então, sem mais delongas, queria passar a palavra agora para a nossa colega, professora Thaís Lima, que vai apresentar a voz da razão, que são as anotações livres da aula de hoje. Bom, boa noite, então. Eu vou apresentar aqui as minhas anotações. Eu procurei fazer hoje uma junção e organizar as ideias numa lógica de um crescendo, né? Então, primeiramente, o César abriu comentando a definição de visão e paravisão, e de que, à medida que a gente vai ficando mais lúcido, isso pode vir a ocorrer junto, né? E que, no fundo, a paravisão, né, seria um ponto de vista extrafísico, onde tudo pode ser analisado por esse ponto de vista. E que a maioria de nós procura essa cosmovisão, né? E à medida que a gente aumenta o rapport com os amparadores, a gente passa a ter mais essa visão extrafísica e também nessa questão do pensamento extrafísico, né? Ele falou que esse era o mais sério desse debate. Ele apresentou alguns exemplos, por exemplo, a morte sendo um retorno ao extrafísico, ao invés de apenas, né, como a gente enxerga muitas vezes sem a visão extrafísica como uma perda ou uma finitude, né? Então, seria um retorno à nossa verdadeira essência. É a questão da tenepse, da maxidissidência, onde a gente está solitário no intrafísico, mas muitas vezes o extrafísico ele tem uma parapopulação, né? A questão da injustiça, que quando a gente se sente injustiçado, na verdade é porque falta a cosmovisão, né? Ou não conhece a lei da causa e efeito. Ele apresentou um exemplo também de uma paraleitura, onde ele teve uma projeção consciente, lendo um livro, né, uma obra no extrafísico, sobre a evolução dos direitos femininos, e ele conseguiu aprender todas as características técnicas disso, né? Então ele achou muito interessante ter uma obra no extrafísico sobre essa temática, né, atual. Ele também comentou o exemplo do Centro de Umbanda, que foi instalado na Rua da Cosmoética em 2019, e que faz a gente pensar, porque assim como existe o assim como existe, na verdade, o fototactismo, né, enfim, as plantas crescerem em direção à luz, existe o energotactismo, que é as pessoas serem atraídas pela energia. Dei o exemplo também, foi perguntado sobre a questão da doença, né, e foi comentado que a doença ela pode ser entendida por várias abordagens, né, e quanto mais a gente amplia, né, esse olhar sobre várias abordagens, mais a gente tem uma visão de conjunto sobre a doença. E também existe um jeito bem empírico, né, a Fernanda comentou, que é começar pelo próprio soma. Então, ela deu exemplo de quem tem problema de miopia, né, quando o foco está, eu não sei se era miopia, porque agora eu não anotei aqui, se eu estiver falando alguma coisa errada, depois vocês me corrijam, né, mas aqui ela colocou que quando o foco está além da retina, então isso poderia estar significando que a pessoa quer ver além, ou se ela tem um estrabismo, né, que é uma distorção do foco, ou a fotofobia, que é se incomodar com a luz. Então, no fundo, ela fez uma visão, vamos dizer assim, psicossomática, né, do problema somático. E colocou a importância de se analisar, né, essa doença por várias perspectivas, e à medida que a gente faz isso, é aprofundando as hipóteses, aprofundando e elegendo as hipóteses, né, que a gente achava mais pertinente para o nosso caso, até chegar a uma conclusão relativa de ponta, né. O César colaborou, complementando que a pessoa também pode fazer pesquisa de campo, né, ter projeção consciente com algo mental, fazer um laboratório de autopesquisa, e complementou com exemplos práticos de pessoas que têm doenças como câncer na garganta ou gagueira, e isso poderia ter relação com retrovidas, onde essa pessoa usou mal a fala ou a comunicação dela. Ou mesmo manchas na pele, né, de nascença, algumas grandes, que podem ter relação com ferimento por arma branca. De modo geral, o que ele comentou? Que as doenças todos nós temos em algum nível, né, basta a gente estudar, e isso faz parte da vida, né, porque a gente está aqui nessa dimensão é para se melhorar. Também foi comentado que quanto mais a pessoa trabalha com as energias, mais ela vai enxergando o extrafísico, e é necessária atenção dividida.
E foi dado um exemplo muito interessante, né, da questão do multifoco, vou chamar, né, do Google Maps, que é quando a gente olha perto demais um local, ele parece grande, e quando a gente se distancia, ele parece menor. E se a gente aprende a transitar nesses dois polos, a gente consegue esse sobrepairamento, e com isso consegue uma perspectiva melhor sobre os fatos, né, e para fatos. E também foi comentado um paradoxo, ou enfim, não, uma curiosidade, na verdade, né, que foi quando um erro pode ser um acerto, né? Uma pensata lida no Calepino passado, né, que era sem relação com o tema, mas que ajudou uma telealuna que comentou no Calepino atual. E aí foi vindo num crescendo da questão da cosmovisão, né, que o que seria o objetivo e a cosmovisão em si? Seria enxergar além da curva, enxergar aquilo que realmente importa. E que isso, segundo o professor Valdo, só vem depois da meia-idade e para quem é uma consindiação, né, a self-made person, eu chamei, né, quer dizer, aquela pessoa que realmente se faz. Né, então, é muito comum nos empreendedores. E que essa cosmovisão, ela também acontece em função da holomaturidade, né, do amadurecimento dos nossos atributos. Na medida que a gente vai fazendo isso, tudo vai melhorando e aquilo que nos afetava passa a não afetar mais. E ele lembrou, né, aquelas duas máximas que nós temos, né, que, no fundo, toda dificuldade pode ser superada, né, ou seja, isso também passa, ou do chão não passa. E quanto mais a gente vai entendendo as verpons, né, saindo do nosso egoísmo, pensando grande, nós realmente vamos deixando as picuinhas para trás. E a questão da prospectivologia, né, ela vai sendo alcançada na medida que a gente entende as realidades conscienciais e consegue olhar para frente. Né? Ele comentou sobre o evoluciólogo, né, que tem a intenção de ajudar, já fez muita assistência, e por isso ele consegue antever a consequência de cada comportamento. Né? Então, isso também tem a ver muito com a experimentologia, né, com a experiência da pessoa. E com a intenção assistencial, obviamente, né. Com relação a esse mesmo tema, né, dessa ampliação da cosmovisão, de olhar para frente, foi comentado sobre a importância da autopensionização analógica, que foi um verbete muito importante do professor Valdo, indicado pelo transmentor, e esse verbete comenta sobre a interatividade das ideias, né, e que isso evolui na medida que a consciência consegue associar mais e mais ideias, né? Inclusive que a prova da imagística ajuda muito. E termina com uma síntese que faz pensar que precisamos refletir mais, não adianta fazer síntese antecipada, né? A pessoa querer correr com um raciocínio rápido e muitas vezes ela precisa realmente ponderar aquelas informações. Também foi comentado sobre a sincronicidade, né, que na verdade não existe aleatoriedade, né, e sim interatividade entre as pessoas, as situações, e que nem sempre essas sincronicidades são positivas, né, porque às vezes a pessoa está poluída energeticamente, ou está sem acalmia, e isso gera acidentes de percurso, né. E ele, inclusive, deu o exemplo da macro-PK, que ela só ocorre depois de vários eventos, ou sinais, né, que se apresentam para a pessoa. E a importância de todos nós, né, termos uma maturidade para a gente poder saber extrair a essência de cada fato, né, para não ficar deslumbrado ou mesmo temeroso, né. E do óbvio também foi muito interessante quando se colocou que o mais óbvio é o mais difícil de ser visto, né. E por que isso, né? Porque muitas vezes esconde alguma informação desagradável para a pessoa. E a importância da gente estar realmente assim, não se abrindo, né, para esses indícios, e ao mesmo tempo convivendo com pessoas que são capazes de nos dizer, né, aquilo que precisa ser dito. Também foi comentado sobre o mecanismo do assédio mental, né, onde a pessoa deixa as emoções entrar, às vezes é engolida pela situação, e aí os assediadores aproveitam disso, né, e introduzem uma ideia naquele locus minori da pessoa, e essa ideia é entendida como sendo da própria pessoa, e acaba provocando um monoideísmo, e a pessoa se fecha e acaba perdendo contato com os amparadores e ficando dominada.
né? E aí também foi dado um exemplo muito interessante de como é importante, como é bem didático, na verdade, a gente vê como uma cunha é capaz de rachar uma árvore. Né? Inclusive foi citado que tem vídeos para poder no YouTube para a pessoa poder ver essa situação. E foi comentado sobre a diminuição da cegueira. O que realmente diminui a nossa cegueira, né? Ter em mente que nós somos conscientes e estamos temporariamente nessa dimensão. Pensar como amparador ou como evoluciólogo, né? Buscar nas nossas retrocognições experiências semelhantes que possam ser referencial no presente. Buscar o próprio amparo de função. Ler, porque nos obriga a acalmar os pensamentos e olhar aquela situação de outro ponto de vista. Desculpa, eu falei das amizades no ponto anterior, mas foi nesse ponto que foi colocado, né, das amizades, para poder a gente poder ter feedbacks, né, sobre os nossos pontos cegos. E a questão assim, no fundo, o que ficou mais sério aqui, que eu anotei, é que às vezes a gente precisa realmente sair do egão, né, para poder ver melhor, e que a tendência, em função do nosso restringimento aqui no intrafísico, é a gente esquecer muitas informações extrafísicas. Por isso é importante a gente resgatar isso, para a gente poder enxergar não só quem nós somos, mas também os nossos erros do passado, e poder fazer a nossa recomposição através da interassistência. E aí ficou uma frase muito interessante, que quanto mais observamos o lado extrafísico da vida humana, mais aumenta o nosso percentual de acerto.